Olá, aqui quem fala é o Daniel da Ilha de Boipeba. Vamos para mais um dia que o Senhor nos dá para aprender da sua palavra. Hoje no livro de Tito, a carta de Paulo a Tito. Estamos chegando aí ao fim, né, do estudo aí que eu venho trazendo, as reflexões, meditações, as minhas devocionais nas cartas de Paulo. E hoje na carta de Tito, Paulo escrevendo a ele, né, nós podemos ver a graça que perdoa, mas também transforma. Repare que nas cartas de Paulo ele segue sempre um raciocínio, né, que é a de orientação dos novos cristãos na fé, dos novos convertidos. E eu costumo falar que atravessa centenas de anos e chega até os nossos tempos. E a palavra de Deus continua sendo viva, real e deve ser aplicada às nossas vidas, né, ao nosso dia a dia. Então, eu vou estar sempre reforçando isso aqui. As cartas de Paulo são ensinamentos para nós cristãos que aceitamos a Jesus e precisamos desse manual de fé e prática, né, que está dentro da palavra de Deus, da Bíblia, para que vivamos o dia a dia. Bem, talvez uma das frases mais perigosas que eu consegui hoje identificar, vamos dizer assim, lendo e ver ao meu coração o livro de Tito, né, a carta de Paulo a Tito, é que, né, é uma frase perigosa que o cristão costuma dizer muito, e você já deve ter escutado isso, né, que é: Deus conhece o meu coração. A frase de fato é verdadeira. Deus realmente conhece, né? O problema é quando usamos essa verdade para justificar uma vida que não queremos mudar, né? Bem, a outra frase é: eu sei que eu estou errado, mas Deus conhece o meu coração. Eu sei que preciso abandonar isso, aquilo, mas Deus sabe das minhas fraquezas. Outra frase: eu sei que deveria perdoar, mas Deus entende o motivo que eu não perdoo. Sim, Deus conhece nosso coração, né? Mas justamente porque nos ama e nos conhece, Ele não quer deixá-lo do mesmo jeito que Ele se encontra, né? E nos traz essa mudança diária, quer nos trazer essa mudança diária. E foi isso que mais falou dentro da carta de Tito, né? Do livro de Tito comigo, quando eu terminei ela. Paulo ela escreve lá em Tito 2, versículo 11 e 12. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora e todos os homens educando-nos para que, regeneradas a impiedade e as nossas paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Preste bastante atenção nisso. Né? A graça ela nos salva, mas a mesma graça também nos educa. Né? Isso muda muita coisa nas nossas vidas, porque às vezes nós tratamos a graça de Deus apenas como um apagador. Né? Eu peco, Deus apaga. Eu erro, Deus perdoa. Eu caio, Deus me levanta. E tudo isso é verdade, é legítimo e acontece, deve acontecer e faz parte da nossa caminhada. Mas a graça não veio apenas para apagar nosso passado, ela veio também para transformar o nosso futuro. O Senhor Jesus Cristo não morreu para que pudéssemos continuar confortavelmente vivendo da mesma maneira, nos mesmos padrões. Ele morreu para nos dar uma vida nova. E Paulo explica isso em outro texto, né, lá de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Isso não significa que quando encontramos Jesus, imediatamente nos tornamos pessoas perfeitas. Isso é engano. Eu continuo tendo as mesmas fraquezas, continuo enfrentando as mesmas tentações, eu continuo precisando pedir perdão, eu continuo tropeçando, errando. A diferença é que agora
existe uma direção, né? Eu tenho uma bússola, eu tenho um manual agora, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Antes, talvez, eu pecasse e nem me importasse. Agora, aquilo começou a incomodar meu coração. Isso é a ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Antes eu queria apenas satisfazer minhas vontades, né? Agora existe dentro de mim uma luta constante, como Paulo ensina, né? A luta da carne contra o espírito. E se você observar, né? Ele escreve, Senhor, eu quero agradar a Ti, né? Isso é transformação. E talvez exista uma pergunta que todos nós precisamos fazer hoje, né? Quem me acompanha sabe que eu gosto desse jogo de perguntas, de me levar a refletir, a perguntar, a escutar Deus falar ao nosso coração. E você vai sempre me escutar falando isso. E hoje nós precisamos fazer uma pergunta. O que mudou na minha vida, né, desde que eu comecei a seguir Jesus de verdade, à luz de Tito? Quero reforçar aqui, faça a sua leitura do livro de Tito. Né? Todas as nossas reflexões, meditações, devocionais aqui que eu transmito, elas só têm validade na leitura da palavra, então não deixe de ler. Eu estou falando aqui do que o Espírito Santo de Deus tem ministrado ao meu coração, mas leia a palavra, pegue a sua Bíblia física ou pegue o seu aplicativo. Não deixe de ler o livro de Tito hoje para você compreender melhor o que eu estou compartilhando com vocês. Bem, a pergunta, né? O que realmente mudou na minha vida quando eu comecei a seguir a Jesus? Eu não estou perguntando há quanto tempo você frequenta a igreja, tá? Eu estou perguntando o que mudou. Pode ter sido ontem, antes de ontem, semana passada, ou há 1 ano, 10 anos, 20 anos que você está na igreja e subentende-se que ali você encontrou Jesus. O que mudou, né? Na sua maneira de falar, na sua maneira dentro da sua casa, na sua família, né? No seu trabalho, na maneira que você administra o que você tem, os recursos, né? Na forma de reagir quando alguém te ofende, te fere, te magoa, naquilo que você, quando ninguém está olhando, né? Você age, como é que você reage a isso? Não sei, cada um tem a sua particularidade, tem a sua vida, mas faça essa pergunta para você mesmo. Porque a verdade é que se anos passarem, se anos passam e conhecemos cada dia mais a Bíblia, lemos, vamos à igreja, vamos a culto, vamos a seminário, mas nosso caráter continua exatamente igual, alguma coisa precisa ser examinada. E pare hoje, talvez Deus tenha feito com que essas imagens, né, com esse vídeo chegasse até você, para que você pense um pouco, né, e reflita sobre as suas atitudes. Lá em Mateus 7,20 diz, assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Jesus, ele fala de frutos. Frutos não aparecem através de discurso, né? Frutos, eles aparecem na vida. E aqui está uma das coisas mais bonitas dentro da carta de Tito, né? A Tito, na verdade. Não fazemos boas obras para sermos salvos. Fazemos boas obras porque fomos alcançados pela salvação. Entenda, na verdade, que parece parecido, né? Sendo um pouco redundante, mas teologicamente existe aí uma diferença enorme, né? Paulo, ele deixa isso muito claro. Lá em Tito 3,5, ele diz, não por obras de justiça praticadas por vós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador, guarde essa palavra, e renovador do Espírito Santo. Eu não consigo comprar minha salvação, isso é claro. Não existe quantidade de caridade, de benfeitorias que eu faça que seja suficiente. Não existe número de cultos suficientes que eu vá. Escola dominical, libertação, cura. Não existe limite de cultos, né? Não existe oferta suficiente, não existe dinheiro nenhum que compre a graça, a salvação. Mas existe comportamento suficiente. Na verdade, existe comportamentos, mas não
suficientemente perfeitos, né? Não existe. Somos salvos pela misericórdia de Deus. Jesus ele faz na cruz aquilo que jamais conseguiríamos fazer, né? E ninguém nunca fez. Essa é a graça, né? A verdade. Bem, mas quando essa graça ela realmente alcança nosso coração, nós começamos a desejar viver de maneira diferente. Não para conquistar a Deus, né? Mas porque fomos conquistados por Ele. Então, guarde essas verdades. Paulo enfatiza muito isso nas cartas. Quem vem me acompanhando aqui, né, desde Romanos, e nós vamos finalizar em Hebreus, mas Paulo ele usa a mesma metodologia, ele bate nas mesmas teclas de sermos exemplos, de sermos padrão, de sermos discípulos, e ele chora, ele realmente tem dores, como ele fala, né, de parto, para que venhamos aprender isso. Então, essa sequência desses últimos vídeos reforçam muito em cada carta que Paulo escreve aquilo que serve para a minha vida e para a sua vida hoje, né? Peça ao Espírito Santo de Deus que traga isso ao seu coração e te dê força para botar em prática aquilo que nós estamos aqui falando, né, querendo trazer para o nosso dia a dia. Bem, existe uma palavra teológica nesse versículo que vale a pena entender, né? Eu falei aqui para vocês guardarem, que é regeneração. Parece complicada, né? Mas é muito simples. Regeneração significa nova vida. O Evangelho não é Deus pregando uma pessoa velha a fazer alguns reparos, né? Esse não é o Evangelho, né, de Deus, de pegando uma pessoa velha e fazendo alguns reparos, tapando ali, fazendo como a gente chama aqui na Bahia, alguns armengues. Não, produzindo vida espiritual dentro dela, tudo novo, de dentro para fora. Isso é realmente a graça de Deus que nos alcança e nos faz mudar, ter as nossas vidas transformadas. Foi exatamente isso que Jesus explicou a Nicodemos lá em João 3,3, que ele diz, né, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Bem, cristianismo não é apenas se tornar uma pessoa mais educada, né? Nem melhor do que ninguém. É nascer de novo. E quando existe nova vida, nós começamos a apresentar, né, a nascer em nós novos frutos. Por isso Paulo fala tanto sobre comportamento ali na carta de Tito, que eu tenho certeza que você que está me ouvindo vai ler essa carta, uma carta bem pequena, você lê rapidamente em 15 minutos. Ele fala de líderes, né? Ele fala dos idosos, ele fala das mulheres, dos jovens, dos trabalhadores, das famílias, ou seja, o Evangelho entra na vida cotidiana, como Paulo fala incessantemente em suas cartas. Não existe um cristianismo apenas para domingo, né? Se Jesus é Senhor da minha vida, Ele também é Senhor da minha segunda-feira. Ele está na minha maneira como eu faço negócio, na minha maneira como trabalho, na maneira como trato quem trabalha comigo, quem anda comigo, na maneira como trato minha esposa, meus filhos, meus pais, na maneira como administro aquilo que Deus me deu no dia a dia, naquilo que os meus olhos veem, né, que é só a entrada do meu corpo, naquilo que eu falo. Não sei, tem várias coisas do nosso cotidiano, do dia a dia, né, na maneira com que eu discuto, que eu argumento, que eu falo. Bem, aliás, né, Paulo diz algo extremamente atual em Tito 3, versículo 9. Ele diz: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não tem utilidade nenhuma. Se Paulo ele tivesse hoje, né, as redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, naquela época, talvez escrevesse a mesma coisa. Nem toda discussão precisa ser da nossa participação, precisa ter a nossa participação. Nem toda provocação nós precisamos responder.
nem toda pessoa que precisa, né, ser convencida vai ser convencida por nós. E tudo bem por isso, né? A nossa função, obrigação é orar a Deus e que o Espírito Santo de Deus faça o que tem que fazer. Às vezes nós queremos tanto, né, provar que estamos certos, que esquecemos de demonstrar Cristo. E podemos ganhar uma discussão, mas e se o preço for perder uma pessoa, vale a pena? Maturidade, eu posso ver aqui, também é saber quando falar, né? E saber mais ainda quando ficar em silêncio. Por isso Paulo fala que são coisas atuais daquela época e cabe perfeitamente para os nossos dias de hoje. A palavra de Deus é linda, que ela é atual, os princípios são os mesmos. Outra coisa que Tito me ensinou muito na minha leitura hoje é que Deus está profundamente interessado em caráter, né? Quando Paulo ele escreve quem deveria liderar a igreja, ele não começa falando ali sobre talentos, ele não fala, ele fala, né, sobre caráter. Então, se você for ver a carta de Paulo a Tito, ele todo o tempo está falando sobre caráter, sobre realmente ter a vida transformada e ser um bom exemplo, né? Ser exemplo para aquilo que deve, né, ser feito. Bem, eu já estou chegando ao final, né, para que a gente encerre essa meditação, esse estudo de hoje, e talvez Deus esteja mostrando uma área da sua vida, né, que precisa ser mudada. Não endureça o seu coração, porque existe uma enorme diferença, né, entre lutar contra o pecado e fazer as pazes com ele. Quem está sendo transformado, né, ainda pode cair, pode com toda certeza, mas não deseja permanecer caído, né? E finalizando, né, eu quero voltar ao texto onde começou aí a nossa reflexão, que diz: a graça de Deus se manifestou salvadora. Essa graça tem um nome, Jesus Cristo, nunca se esqueça disso. A graça, ela não significa que nossos pecados não eram importantes. Eram tão sérios que Cristo precisou morrer por mim e por você, né? Mas significa que o amor de Deus foi tão grande que ele decidiu pagar o preço tão alto, né, como foi a morte na cruz por mim e por você. Eu não preciso mudar para que Jesus comece a me amar, né? Ele me aproximou eu me aproximo, na verdade, de Deus. Jesus me aproximou de Deus, né, como eu estou. Mas quando eu encontro verdadeiramente Jesus, alguma coisa começa a mudar na minha vida. E é isso o natural, né? Por isso hoje eu quero fazer uma oração simples com você para a gente encerrar essa meditação, né? Diga ao Senhor: Senhor, obrigado, porque tua graça me alcançou quando eu não merecia. Obrigado porque minha salvação não depende dos meus méritos, mas eu não quero apenas ser perdoado, quero ser transformado. Mostra aquilo que ainda precisa mudar em mim. Corrige aquilo que precisa ser corrigido. Quebra meu orgulho, muda minhas atitudes, ensina-me a amar, a servir, e faz com que pessoas consigam enxergar um pouco de Jesus através da minha vida. Porque Tito me ensinou, através da tua palavra, algo que eu não quero esquecer. A graça de Deus não apenas nos prepara para o céu, ela começa a transformar a nossa vida aqui na terra. E talvez uma das maiores evidências de que encontramos verdadeiramente Jesus, né, não seja o quanto eu consigo falar com ele, mas que seja, né, o quanto eu consigo ser parecido com Jesus.
Eu te peço, Espírito Santo, que traga a minha vida, a vida de quem ficou até aqui, que fez essa oração junto comigo, a verdade do Evangelho, que sejamos pessoas e discípulos melhores a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, faça resplandecer o rosto dele sobre ti, te dê a paz, um forte abraço e até a próxima.